E o que está sendo feito pelas autoridades? A Beatriz Lacerda está com o representante da OAB para falar sobre isso, porque é importantíssimo a gente abrir o olho, né, e as autoridades prestarem mais atenção nos nossos jovens, né, Bia? Principalmente em ambiente escolar. Sem dúvida, e é por isso que a OAB de Alagoas tem uma comissão para tratar de assuntos relacionados à criança e ao adolescente. Claro que nesse contexto que nós estamos falando aqui é a violência, mas a OAB realiza um trabalho em várias escolas públicas e particulares, alertando, orientando esses adolescentes sobre várias temáticas. Hoje a gente vai falar aqui de violência. Eu estou aqui com Silas Santos, que é o vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de Alagoas. Eu queria começar perguntando para você com que frequência vocês têm acompanhado casos assim de violência. Agora há pouco a gente acabou de trazer um segundo exemplo de violência hoje. Claro que não foi dentro da escola, mas num ambiente extensivo. Como é que vocês veem esses casos e como a OAB pode atuar? Então, boa noite a todos. A Comissão da Criança e Adolescente aqui da OAB tem sido muito solicitada com todos esses casos que vêm acontecendo em Alagoas, em Maceió. São casos pontuais, mas que corriqueiramente acontecem. Então, dentro do ano de 2022, devemos ter 8 a 10 casos pontuais em escolas, dentro de escolas de Maceió, que esse tipo de situação ocorre com violência entre os adolescentes e os estudantes. Como é o trabalho da comissão? Então, inicialmente nós fazemos um trabalho de conhecimento, de informação, onde a gente leva palestras para as escolas e a gente tenta mostrar e demonstrar para os adolescentes que, de fato, esse caminho de violência não é o mais saudável. Então, o primeiro momento da Comissão da Criança e Adolescente é esse, de mostrar, de orientar para que os estudantes tenham ciência dos seus direitos, dos seus deveres e saibam a quem procurar quando acontece algum tipo de violação de direitos. Nesse caso em específico que a gente está mostrando aí, né, aconteceu no ambiente da escola, no horário da aula e na presença ali de um professor, mostrando que os alunos realmente estão sem limites, né, ou estavam, pelo menos naquele momento, porque não respeitaram nem a autoridade do professor e também há um questionamento até do Conselho Tutelar se a postura dele foi adequada diante de uma situação como aquela. Vocês também vão, junto à escola, buscar entender se há uma forma, né, de orientar, preparar professores, inclusive para casos assim de violência? Então, a gente tem esse contato sempre com as escolas, com o próprio Conselho Tutelar e outros órgãos da rede de proteção, para que haja essa conectividade, essa conexão entre todos os órgãos competentes de prevenção e até mesmo aqueles de repressão, para que esse tipo de situação não aumente. É muito grave que um ambiente escolar, professores, diretores ou até pessoas mais responsáveis não tomem providências quando tomam conhecimento desse tipo de situação. Então é algo que precisa ser apurado para que os responsáveis sejam devidamente punidos. Só para salientar a atitude da mãe em procurar a polícia, é o recomendável mesmo em situações assim? Exatamente. Todas as vezes que se tratar de crime contra criança e adolescente, o Conselho Tutelar, a OAB, a comissão é porta de entrada. Mas quem é responsável por investigar, por abrir um procedimento, de fato é a polícia. Existe a delegacia especializada para que o adolescente, junto com o seu responsável, seu familiar, vá até lá e abra um procedimento de investigação, para que as pessoas sejam punidas. É uma forma de colocar limite, né? Exatamente. A gente sabe também, principalmente, que a adolescência é uma fase em que eles precisam ter esses limites, essas limitações e conhecer direitos e deveres para que possam, naturalmente, se desenvolverem da melhor forma. Até porque, Silas, só para a gente finalizar o raciocínio, essa adolescente em questão, né, desse fato que aconteceu ontem no Trapiche, ela desmaiou, ficou um tempo desacordada e a gente não sabe a consequência que isso poderia ter, se seria mais grave, né? Ela passou por exames, eles mostram que ela está bem, mas o desfecho poderia ser diferente, né? Se ela tivesse, por exemplo, uma lesão no olho, alguma coisa que tornasse ali a situação mais grave, né, diante de tantas pancadas que ela recebeu. Então, isso não pode ser considerado normal e jamais tolerável, né? Exato, de forma alguma. Então, é por isso que existem os órgãos de proteção e os órgãos de fiscalização, para que nenhum tipo de agressão, de violação de direito seja tolerado contra criança, adolescente, quem quer que seja. Então, de fato, o nosso papel como órgão
como comissão da criança e adolescente, no primeiro momento é tentar orientar, fazer palestras, instruir os estudantes para que não trilhem por esse caminho e no segundo momento acompanhar a família, acompanhar os órgãos que estão envolvidos no caso para que a gente possa também dar a nossa contribuição. Muito obrigada, viu? Silas Santos, que é o vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, falando da importância da representatividade que tem essas comissões, esses órgãos, né? Chegando junto à comunidade, quando é preciso orientar esses jovens, esses estudantes, e em outro momento também chegando junto à direção escolar para saber, né, se é necessário aí preparar melhor os seus colaboradores para agir em situações como essa, porque ficou aí uma dúvida, né, se essa foi a melhor conduta do professor. É claro que não é culpa dele, né? A atitude dos alunos não é culpa do professor, mas a própria vítima, o Conselho Tutelar, questionaram o fato de que ele não teve nenhuma ação mais incidente ali, né? Para tentar apartar aquela briga toda. Enfim, ela ficou apanhando, desmaiou. A CEMED já explicou que, de acordo com a direção, houve sim uma ação pronta para desfazer aquela situação, estabilizar aquele clima, mas está aí um caso que foi gerado por uma banalidade, né? Porque a gente acabou entendendo que essa confusão toda foi por conta do chute de uma bola, que alguém não gostou e uma menina peitou a outra, quer dizer, não precisava nada disso. Então, agora que já chegou nessa consequência grave de uma violência, que seja então apurada e que os responsáveis envolvidos sejam punidos até para aprender a ter limite desde cedo, né, Edson?